Existem motivos para acreditar que, com uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições de 2024, o dólar pode cair? Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre as expectativas para o Brasil de uma eventual vitória de Trump. O vídeo foi baseado em conceitos elementares de economia e em opiniões de alguns especialistas, mas quando se trata de Donald Trump, dólar e do mundo atual, tudo é absolutamente imprevisível e o cenário mais louco e improvável tem grande chance de ser aquilo que de fato vai acontecer. Primeiro eu quero mencionar aquela célebre frase do economista brasileiro Edmar Baixa, que foi um dos pais do Plano Real e que eu sempre menciono quando me perguntam sobre o dólar, que diz que a taxa de câmbio foi criada por Deus apenas para humilhar os economistas. Mas existe um grupo de conselheiros de Donald Trump que propõe ativamente uma desvalorização do dólar na eventualidade de uma vitória. A principal voz nessa direção é Robert Lighthizer, que serviu como representante de comércio dos Estados Unidos durante o primeiro governo Trump. Nesse papel, ele foi o principal responsável pela formulação e implementação da política comercial da gestão Trump, incluindo a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, que resultou no Acordo Estados Unidos, México e Canadá, o SMCA. Lighthizer também foi uma figura central nas disputas comerciais com a China, sendo o arquiteto das tarifas impostas aos produtos chineses e das negociações subsequentes. Lighthizer é cotado para assumir a Secretaria do Tesouro em um eventual segundo mandato de Trump, uma posição que aumentaria de forma considerável a sua influência e, quem sabe, poderia dar grande força para essa ideia de desvalorizar o dólar. Outro nome importante que apoia a ideia é Peter Navarro, que, entre outras coisas, foi diretor do Conselho Nacional de Comércio. Enfim, tem gente graúda e influente no círculo próximo de Trump que defende a desvalorização do dólar. Fora que o próprio Trump, em diversas ocasiões, já manifestou de forma explícita a defesa de um dólar mais barato. Ele fez isso várias vezes em 2019 e em 2024 deixou escapar algumas pistas de que tem pensado nessa direção. Trump frequentemente cita empresas como Caterpillar, Boeing, Procter & Gamble e outras que enfrentam dificuldades para exportar devido à força do dólar. A motivação para enfraquecer o dólar seria aumentar a competitividade das exportações americanas, o que é consistente com a visão mais protecionista e nacionalista de Trump. Aumentar a competitividade das empresas americanas é uma forma de Make America Great Again, fazer a América grande novamente, a frase que virou o lema de Trump. Só que, apesar de alguns figurões do círculo interno trumpista defenderem a ideia e de o próprio Trump já ter demonstrado alguma simpatia, uma desvalorização do dólar não é nem remotamente um consenso entre os conselheiros de Trump. Alguns desses conselheiros levantam consequências bastante complicadas de uma desvalorização do dólar. Entre elas, aumento da inflação nos Estados Unidos por conta do encarecimento de bens importados. E aqui é importante lembrar que os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária e é um grande importador de bens. Outra questão, uma derrubada forçada do valor do dólar iria impactar negativamente as exportações dos países que têm relações comerciais com os Estados Unidos. Isso poderia levar a medidas retaliatórias e aí sim teríamos uma guerra comercial global em larga escala. Outro fator ainda seria uma diminuição da confiança no dólar como reserva de valor. Nos últimos anos, o dólar perdeu um pouco da sua hegemonia como reserva de valor global. Só que não estamos, ao menos por enquanto, sequer remotamente próximos de uma situação em que o dólar vai deixar de ser a moeda dominante. Neste momento, as conversas sobre uma suposta desdolarização do mundo são exageradas e são muito mais fantasia de gente simpatizante de ditaduras do que uma coisa real. Mas uma desvalorização poderia colocar combustível nesse rolo, acelerando o processo de perda de importância do dólar. E por fim, um enfraquecimento do dólar levaria a um enfraquecimento de sanções a países como Rússia e Irã. A efetividade dessas sanções depende muito do fato de o dólar ser uma reserva de valor global. Inclusive, é por isso que simpatizantes de ditaduras apostam tanto suas fichas nessa tal desdolarização da economia. Esse quarto ponto das sanções é particularmente sensível e controverso, especialmente entre os conselheiros de Trump ligados à área da defesa. E a perspectiva de aumento da inflação também é extremamente sensível. Mas vamos supor que, de fato, o eventual governo Trump decida que a desvalorização do dólar é o caminho a seguir. Como isso poderia ser feito?
Antes de falarmos sobre isso, quero lembrar que este vídeo e esse canal são apoiados pela Terra Investimentos, uma das mais tradicionais corretoras de valores do Brasil, e se você gosta do conteúdo do canal Investidor Cético e quer apoiar o canal, abra uma conta usando o link que está na descrição. Você vai poder investir com as melhores opções, a melhor estrutura e o melhor atendimento. Voltando, a primeira possibilidade é pela intervenção direta no mercado de câmbio. O governo americano poderia vender grandes quantidades de dólares e comprar grandes quantidades de moeda estrangeira. A segunda possibilidade é através da redução dos juros americanos, mas aí a coisa fica complicada, pois o Fed é independente e o Trump não tem poder sobre ele. O que o Trump poderia fazer é pressionar e espernear para baixarem os juros na marra, igualzinho o presidente de um certo país tem feito, mas a hipótese disso funcionar é altamente incerta. Uma terceira possibilidade é simplesmente impor tarifa para todo lado. Trump fez isso com a China no primeiro mandato e pode fazer isso novamente em uma escala mais ampla. Isso iria diminuir as importações dos Estados Unidos, mas certamente levaria a uma enxurrada de retaliações comerciais. Mas a quarta possibilidade, a mais interessante, foi proposta pelo ex-representante do comércio Robert Lighthizer. É simplesmente persuadir outros países a valorizarem suas moedas sob ameaça, que pode ser explícita ou não, da aplicação de tarifas punitivas sobre as suas exportações para os Estados Unidos. Os outros países poderiam então aumentar suas taxas de juros e reduzir subsídios. E atenção, pois isso pode dizer respeito a nós, Brasil. A argumentação de Lighthizer é que isso já foi feito no passado e com sucesso. Em 1985, durante o governo Ronald Reagan, aconteceu o chamado Acordo de Plaza, em que Inglaterra, França, Alemanha e Japão concordaram em valorizar suas respectivas moedas, lembrando que em 1985 o euro ainda não existia, para desvalorizar o dólar e reduzir o déficit comercial americano. Esses países tomaram essas medidas não de forma exatamente voluntária, mas sim porque os Estados Unidos ameaçaram, ainda que de forma não muito explícita, com a aplicação de tarifas punitivas. Então esse é o caminho sugerido por Robert Lighthizer, fazer um acordo, e aí um acordo com aspas bem grandes, com outros países para que eles valorizem suas moedas. E aí eu vou deixar para você comentar aqui embaixo do vídeo. Será que os Estados Unidos podem de fato enveredar por esse caminho? E se fizerem isso, será que o Brasil seria um desses países pressionados a fazer um acordo? E caso seja, será que o Brasil cederia? Conte aí o que você acha. Para finalizarmos, quais seriam as consequências de uma desvalorização forçada do dólar para o resto do mundo e em particular para o Brasil? A desvalorização do dólar poderia aumentar a competitividade dos produtos americanos, mas também poderia desencadear retaliações de outros países, levando a uma potencial guerra comercial em larga escala. Isso poderia causar volatilidade nos mercados financeiros globais e instabilidade econômica. Com relação ao Brasil, as exportações brasileiras poderiam enfrentar maior concorrência de produtos americanos mais baratos, o que seria ruim para os exportadores brasileiros, enquanto as importações de produtos dos Estados Unidos poderiam se tornar mais acessíveis, beneficiando os consumidores brasileiros e reduzindo os custos de produção para empresas que dependem de insumos importados. Se a desvalorização do dólar levar a uma inflação nos Estados Unidos, isso pode ter efeitos inflacionários indiretos no Brasil. O Banco Central do Brasil poderia ser forçado a ajustar as taxas de juros para controlar a inflação e a volatilidade cambial. E se o suposto plano de Robert Lighthizer incluir o Brasil, o Banco Central brasileiro pode se ver pressionado a subir os juros para valorizar o real e cumprir o tal acordo, novamente entre aspas gigantescas, com os Estados Unidos. E para finalizar, um possível efeito positivo é que um dólar mais fraco poderia reduzir a atratividade dos investimentos denominados em dólares, potencialmente aumentando o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil. E aí, o que você achou desse cenário? É factível? Faz sentido? Conte nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar as notificações e não importa o quão plausível ou quão louco um cenário econômico possa ser, sempre adote a perspectiva cética e mantenha a mente aberta. Até um próximo vídeo e ceticismo sempre.